Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo. E agora que já se passou então o Natal, vamos voltar ao canal com tudo, trazer algum conteúdo muito interessante para vocês. E eu vou voltar falando um pouquinho de seguradoras, né? Eu tive vídeos recentes de seguradora, mas são empresas que estão bem atraentes no momento, então eu quero voltar falando de seguradoras. E hoje eu trouxe três para a gente fazer uma breve comentada, apresentar um pouquinho a situação atual e o porquê eu entendo que as três estão baratas, mas a gente tem uma que se destaca na sua cotação. Então, as três seguradoras que a gente tem na nossa bolsa de valores é a BBSE3, a seguradora do Banco do Brasil, a Caixa Seguridade, seguradora da Caixa, e a Porto Seguro, que para quem estava vendo hoje no nosso grupo, um dos membros até comentou da grande participação que o Itaú tem na Porto Seguro. Então eu trouxe aqui no site Fundamentos. A gente tem aqui no capital total essa Itaúseg com 16,33% de participação, Itaú Unibanco com 13,5% de participação, Itaú Seguros com 0,57% do capital total da Porto Seguro. E aí a gente tem uma participação também da família Garfinkel, que herdou aí a companhia. Então, a Porto Seguro, vamos começar falando dela, já que eu mostrei a estrutura acionária, mostrei que o Itaú tem uma grande relevância. Foi uma companhia que entregou o valor nos últimos anos, nos últimos 10 anos teve uma rentabilidade real, ou seja, acima do considerado do IPCA, da inflação. E a gente tem uma companhia com uma estrutura um pouco diferente da Caixa Seguridade e da BB Seguridade. A Caixa e a BB, elas são companhias de participações, então elas são como se fossem holdings de seguradoras. Então ela tem uma estrutura, uma grande estrutura e não tem uma participação direta. Normalmente você vai contratar um seguro sim da BBSE ou da Caixa Seguridade, mas através das suas controladas. E isso é diferente na questão da Porto Seguro, que já possui uma estrutura de operação bem diferente das outras duas. E por conta da estrutura delas, ela é uma seguradora que distribui os famosos JCP, né? Então, para abater um pouquinho do seu imposto de renda, considerar uma despesa até o limite legal, ela paga um pouco de JCP, mas ela também paga bastante dividendos. E é uma companhia que historicamente sempre pagou proventos. Nos últimos 5 anos teve um dividend yield médio de 6%. E uma coisa positiva é que ela apresenta assim, um crescimento, teve uma queda em 2022 na questão de proventos, mas ela é uma companhia que vem entregando crescimento nos seus proventos pagos e da mesma forma do seu lucro líquido. Diferente das outras, ela é uma companhia que tem um payout um pouco mais baixo. Até projetei aqui na planilha um payout de 50%, tá? Hoje a gente tem 646 milhões de papéis. Coloquei um lucro projetado de 3,1 bilhões de reais. E para estipular um preço teto que eu achei bem justo, na verdade, eu coloquei aqui um yield mínimo de 6%, que me deu esse preço teto de quase R$40. Né? Então a gente teria um lucro por ação de R$ 4,12, né? Um lucro projetado, perdão, de R$ 4,39 e um dividendo de R$ 2,40, que daria 6,53%. E se eu pegar o gráfico aqui no Coifin, eu gosto muito de fazer aquela comparação do valor de mercado atual da companhia e do projetado em cima do lucro por ação, e eu chegaria então nesse valor de R$40 que eu estabeleci então como preço teto da Porto Seguro. Agora vamos falar um pouquinho de Caixa Seguridade. Então hoje a Caixa Seguridade domina o mercado de seguro habitacional, seguro residencial. É uma companhia que teve um IPO um pouco mais novo, ela não é tão antiga na bolsa, começou aqui, o primeiro provento dela pago foi em 2021, só para a gente ter uma ideia. E as cotações, né, ela começou a ser negociada, deixa eu pegar aqui, ó, em 2021 mesmo, aqui por volta de abril de 2021. A companhia começou a ser negociada na Bolsa de Valores. Se a gente ajustar o preço, então, ela saiu cada ação por R$10 e hoje cada ação da Caixa Seguridade vale R$14,46. Ela é uma holding de participações, como eu comentei, tem uma estrutura mais simples e por isso é uma das companhias que só distribui dividendos. Um ponto muito positivo foi que a companhia alterou a sua política do pagamento semestral, como ela fazia antes, para trimestral, e agora todo trimestre ela vem distribuindo um provento. Por exemplo, a gente teve para agosto, pagamento em agosto, tivemos pagamento em novembro e vamos ter um pagamento em janeiro, e o provento vem crescendo, só aqui nesse segundo que deu uma queda, mas para janeiro foi 31 centavos por ação. A Caixa Seguridade também é uma companhia que eu não acho que esteja tão barata, apesar dessa distorção que a gente observa aqui no valor de mercado versus o lucro líquido. Se a gente aproximar, fica menos evidente
essa distorção, ou seja, o valor de mercado da companhia parece ser bem justo ao que ela realmente vale, né? Então a gente tem uma companhia a R$ 14,46 com 3 bilhões de papéis e eu projetei um lucro de 4 bilhões de reais. Com um payout de 90%, isso daria um dividendo por ação de R$ 1,20, estipulando um preço teto então de R$ 15, com a margem de segurança de 4%. E uma notícia que saiu recente é em relação à contratação de bancos que a Caixa de Seguridade fez para fazer um follow-on. Então o que a gente pode ver aqui na notícia é que a Caixa de Seguridade possui 17,25% dos seus papéis no free float e a oferta ela tem que ser no mínimo aqui mais ou menos 2,75% para cumprir os 20% do novo mercado. E aí ela acaba colocando também, embolsando um valor no bolso. O que isso pode resultar no curto prazo para a Caixa de Seguridade? É uma queda nas suas cotações. Mas se você está investindo para longo prazo, sinceramente, isso é uma coisa que você nem vai dar muita atenção. E a última companhia, a BB Seguridade, que dessas três é a que eu considero mais barata e recentemente eu fiz um aporte na BB Seguridade, comprei algumas ações. Hoje uma companhia a 8,57 vezes o seu lucro e que gerou também retorno positivo ao longo dos anos. Ela já está há mais tempo no mercado. Tá? É como a gente comentou, ela também é uma holding de participações, tem uma estrutura mais simples, portanto só distribui dividendos, não faz nenhum tipo de JCP, mas é uma empresa extremamente rentável. Então a gente vê que também tem um grande histórico de pagamento de proventos e nos últimos anos vem apresentando uma melhora ainda mais nesses dividendos. E o que a gente já teve um anúncio da BB Seguridade foi um de provento de R$ 2,27 por ação. Se a gente pegar a cotação atual, 2,27 dividido por 36,47, a gente tem um payout de 6,22% de proventos que ainda vão render juros conforme a Selic, vão ser corrigidos pela Selic até a data com. Já a BB Seguridade é uma companhia que eu acho que está muito barata. Se eu vou até aproximar aqui um pouquinho o gráfico. Olhando aqui o gráfico do COIFIN de valor de mercado versus cotação, também não é tão evidente, mas para a BB Seguridade eu não penso muito em olhar por essa parte. Ela deu muitas oportunidades aqui, por exemplo, quando ela estava a R$ 33, e ela teve essas oportunidades historicamente. Só que acontece é que em alguns períodos a BB Seguridade foi cotada a múltiplos muito altos, na verdade o valor de mercado muito similar ao de hoje, só que entregando um lucro muito mais baixo, como a gente pode observar. Tá vendo essa linha horizontal aqui? Um valor de mercado médio aí da BB Seguridade que ela foi negociada em alguns momentos, aqui alguns picos aqui, ou até aqui embaixo, e o valor e o lucro dela estava muito embaixo e agora o lucro disparou. E com o aumento da taxa de juros, as suas reservas vão ser remuneradas, vão render mais ali conforme a Selic. Então a gente pode ter uma melhora no seu resultado financeiro. Para estipular um preço teto para a BB Seguridade, gosto de observar o quanto ela foi negociada em média, por volta de 10 vezes o seu lucro, acho que é um valor muito justo e eu espero que ela venha entregar bons proventos. Apesar desses 2,27, eu estou projetando um dividendo por ano de R$ 3,72, mas se o resultado for melhorando, conforme a gente viu nos informativos, ele vai ser, pode ser maior, esse dividendo pode ser até maior. Mas o interessante de observar é que nessa projeção atual, com 8,5 bilhões de lucro, a gente teria um dividend yield projetivo de 10%. Eu colocaria um preço teto aqui mais ou menos de R$ 45 e daria maior margem de segurança entre todas as outras seguradoras. É uma companhia muito atrativa e nos preços atuais, apesar dessa subida que ela deu recentemente, que saiu dos 33, chegou na casa dos 36, eu ainda acho que ela está muito barata. Inclusive, eu acabei deixando de comprar aqui nesses 33, por estar priorizando outras oportunidades no momento, que eu também identifiquei, e acabei comprando aqui aos 36. E está tudo certo na minha opinião, até porque a companhia, eu acho sim que está muito barata, mesmo nessas cotações, e que tem chão para ela ficar cara. Mesmo batendo R$ 40, eu acho que ainda não faria sentido vender, o dividend yield ainda seria muito interessante. Aos 45, igual a gente está falando, a gente teria ainda uma faixa de 8% de dividend yield, então é uma seguradora muito atrativa. E é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenha sido claro, bem explicativo para vocês. Vou tentar trazer mais conteúdos cada vez mais, tentar ter um fluxo maior de vídeos e agradeço a participação de todos, pessoal. Vamos voltar também às lives. Muito obrigado, viu? Até a próxima e tchau.